Olá pessoal, todos bem? Hoje nós comentaremos uma questão de direito civil que foi cobrada na prova de advogado da Imbel agora em 2021. Trata-se de fiança, um assunto bastante cobrado em provas de concurso e no exame da ordem. Por quê? Porque tem muita pegadinha relacionada ao tema. Se você não estiver atento ou atenta, você pode escorregar. Se você gostar do conteúdo, você já pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas que estão por vir. Eu vou deixar aqui na descrição o link de diversas aulas ou correções do 32º exame. Um forte abraço, vamos lá! Vamos lá, pessoal, olha só, questão de direito civil, tratando de fiança, que foi cobrada pela FGV agora em 2021, e é aí um assunto visado aí pela FGV, já que tem muita pegadinha relacionada à fiança, né, pessoal? Vamos lá, olha só. A Sociedade Empresária W e a Sociedade Empresária Y são parceiras comerciais de longa data. Diante dessa antiga relação de confiança, a Sociedade Y aceitou assumir a posição de fiadora da Sociedade W em contrato de compra de equipamento celebrado entre W e a Sociedade K. Tal avença foi estipulada por escrito, lógico, né, pessoal? Contrato de fiança só por escrito. Não existe contrato de fiança verbal. Ele seria ilegal e não iria valer, tá? A respeito dessa hipótese, segundo o Código Civil, é correto afirmar que... E aí, o examinador tenta te jogar goela abaixo que esse tipo de contrato é solidário, e isso é uma falácia. Olha só, vamos começar pelo Código Civil. Separei alguns artigos aqui, olha só. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Artigo 819. Ó, a fiança dar-se-á por escrito. Está vendo aqui, ó? Logo, não pode ser verbal. E não admite interpretação extensiva. Ou seja, vale o que está escrito, seria interpretação literal. Tá? Vamos lá para o 827. Ó, o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. O fiador que alegar o benefício de ordem, então, o que o caput do artigo 827 disse é que um dos efeitos da fiança é o benefício de ordem. Mas vamos continuar aqui no parágrafo único. Ó. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, citos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito. Artigo 828. Ó. Não aproveita este benefício ao fiador se ele renunciou expressamente, ou seja, não aproveita o benefício de ordem, tá? De que trata o caput do artigo 827, se o fiador renunciar a esse benefício. 2. Se o fiador se obrigou como principal pagador ou devedor solidário. Veja que para o fiador se tornar devedor solidário, deve isso ser estipulado expressamente por escrito no contrato, tá? E 3, se o devedor for insolvente ou falido, ok? Aí, automaticamente, ele que eu digo, o fiador, perde o benefício de ordem. Então, disso aqui, de tudo que a gente leu, eu tirei algumas conclusões aqui que você tem que levar para a sua prova. Ó, o contrato de fiança tem natureza unilateral. O fiador se obriga perante o credor, mas, em contrapartida, o credor não assume nenhum compromisso para com aquele. Tá? Então, a partir do momento que você
sabe que o contrato de fiança é um contrato unilateral, você já elimina algumas alternativas da sua questão. Entre os efeitos da fiança está o benefício de ordem ou de excursão. Olha, se cai aqui cobrando essa expressão, né? Excursão, que é a mesma coisa que benefício de ordem ou benefício de excursão. Isso é importante você saber. Ou seja, a prerrogativa que o fiador se defere de exigir, uma vez demandado pelo débito afiançado, que primeiro sejam excutidos os bens do devedor. Isso se infere do próprio conceito de fiança, qual seja garantia acessória e subsidiária. Logo, primeiramente devem responder pela dívida afiançada os bens do devedor principal, pessoal, tá? Então, esse contrato de fiança que tem natureza acessória e subsidiária. A regra é qual, professor? A regra é que o contrato de fiança tenha natureza acessória e subsidiária. Essa é a regra, tá? Não pode o examinador dizer, não, fez o contrato, assinou o contrato de fiança, é solidário. Mentira. Salvo se, conforme nós lemos, tiver lá no enunciado de que, não, nesse caso, o fiador aceitou ser devedor solidário, tá? O que é exceção e não regra. No caso aqui da nossa questão, nós estamos diante da regra, tá? Já que o enunciado foi até singelo na hora de definir a situação. E é lógico, o examinador fez de propósito, tá? Para que você caísse aqui na pegadinha que ele colocou. Letra A. W e Y são devedores solidários em razão do contrato de fiança celebrado. Pessoal, em razão do contrato de fiança celebrado aqui no enunciado, vige ou vale a regra geral, ou seja, esse contrato é um contrato de garantia acessória e subsidiária, ok? Então, quando ele coloca aqui, são devedores solidários, os são devedores solidários, né? Entenda-se automaticamente negativo, tá? Deixa a letra A incorreta. Letra B, vamos lá, olha só. O patrimônio de W será responsabilizado primeiramente pelo pagamento, não sendo lícito a Y renunciar a esta ordem. Pessoal, artigo 828 do Código Civil diz o seguinte: não aproveita esse benefício ao fiador se ele o renunciou expressamente. Então, o fiador, no caso aqui Y, pode sim, ou seja, é lícito a Y renunciar ao benefício de ordem, tá? Então, até aqui a vírgula, o patrimônio de W será responsabilizado primeiramente pelo pagamento, até aqui está correto. Quando ele diz, não sendo lícito a Y renunciar a essa ordem, ele deixou a assertiva incorreta, tá bom? Porque é lícito sim, tá? Está previsto no artigo 828, inciso 1. Letra C. Y, caso renuncie ao benefício de ordem, não poderá exigir que seja primeiro executados os bens de W. Claro, né? Se ele renunciar ao benefício de ordem, não poderá exigir esse benefício, concorda? É o óbvio ululante. Mas, enfim, é a letra C, tá? O gabarito da questão, sem dúvida nenhuma. Letra D. Olha só, W e Y são devedores solidários, não sendo lícita a convenção em contrário. Ou seja, ele está dizendo que a regra do contrato de fiança é a solidariedade e que não é lícita a convenção contrária à solidariedade. E é justamente o contrário que nós explicamos aqui. A regra é a subsidiariedade. Tá? E por quê? Porque a fiança é uma garantia acessória e subsidiária em regra. Tá? Somente na exceção será solidária. Tá bom? Então, quando ele aqui coloca aqui, são devedores solidários, deixou
a assertiva totalmente incorreta, tá? Letra E. O patrimônio de Y será responsabilizado primeiramente pelo pagamento, caso renuncie ao benefício de ordem. Caso ele renuncie ao benefício de ordem, o credor poderá cobrar de um ou de outro. Será, o será, tá? Na verdade aqui, poderá, né? Ficaria correto, tá? Agora, será primeiramente responsabilizado pelo pagamento, deixou a assertiva incorreta, tá bom? E eu trouxe aqui também, pessoal, algumas súmulas relacionadas ao tema que pode cair, né, ou serem cobradas no seu exame. Olha só, súmula 268 do STJ, o fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado. Ou seja, o fiador, tadinho, não pode ser responsabilizado, ter a responsabilidade de tirar o devedor principal do imóvel, tá? Súmula 214 do STJ, o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Lógico, né, pessoal? Se ele não anuiu ao aditamento, ele não pode ser responsabilizado, tá? Olha lá, súmula 549 do STJ, é válida a penhora de bem de família pertencente ao fiador de contrato de locação, ou seja, eu não posso, como fiador, alegar que não, esse meu bem não pode ser executado porque é um bem de família. Negativo. Se você assinou o contrato de fiança, saiba que você não pode opor essa característica do bem, ou seja, ser um bem de família, para evitar a penhora, tá? Súmula 332 do STJ, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Tá bom, pessoal? Com isso aí, eu espero ter tratado do assunto e te ajudado aí no seu estudo. Tá? Um forte abraço. Até a próxima.